tô pra começar a falar disso há muito tempo, mas toda vez que eu começo eu paro, então eu podia chegar aqui toda arrumada, mas eu não vou, porque senão esse vídeo nunca vai sair. E fazer vídeo numa coisa assim, onde eu pareço que é tão fácil pra mim, eu tô tentando tornar isso fácil, até porque o que eu estou fazendo depende muito de você aparecer, você se vender na internet, né, de certa forma. Então, neste momento, dentro dos meus diários, uma das coisas que estão acontecendo na minha vida é que eu estou fazendo uma série 100% feita com IA. E essa ideia veio através do meu namorado. Ele tá com uma produção que dele tá bem famosa, que se chama-se Cleópatra. Ele começou fazendo outras produções, começou com outro nome, que era Storyflix. E, enfim, tava dando muito certo, e aí ele entendeu que isso podia ser um mercado excelente. Então ele começou a fazer séries mesmo, muito elaboradas, e na época ele precisou de uma mãozinha, então eu ajudei ele no começo, com algumas pequenas coisas. E aí eu peguei e falei assim, isso parece legal, acho que eu quero tentar também. Então, agora estou eu aqui, tentando fazer minha própria série sem ele. E eu comecei, na realidade, o projeto em janeiro, então existe todo um processo que eu vou compartilhar, até pra eu saber como é que estava o processo, porque a IA, ela tá em constante mudança, ela muda o tempo inteiro, e ela evolui muito, de um mês pro outro já é outra realidade. Então, assim, o que eu tô passando hoje, provavelmente não vou passar amanhã, e eu sou uma pessoa com memória de peixe, o que significa que daqui a um ano eu não vou lembrar como é que eu fazia, e o quanto eu sofria pra fazer algumas coisas. Então, vai virar natural, vai virar mais fácil. Então, isso é uma forma de eu também me lembrar e, falar, olha, isso aconteceu mesmo? Nossa, eu fiz esse vídeo mesmo, que loucura. Enfim. Então, basicamente, eu criei uma série chamada Exilados. Exilados começou de uma ideia, porque eu leio muita romantasia, eu leio muito mangá, eu sou desse mundo mais... Eu não sei como é que se fala, eu sou... sei lá, whatever, eu gosto dessas coisas mais que não estão no nosso mundo, porque eu penso o seguinte, se eu quisesse viver no meu mundo, eu andava na rua, mas quando eu ligo uma televisão, um celular, eu abro um livro, eu quero sair do meu mundo, eu quero sair do universo que eu estou vivendo. Então, eu gosto muito desse mundo de fantasia, eu quis trazer ele pra minha história. Eu desenhava mangás quando eu era mais nova, esse é o Yuli é bem falante, e depois que o Mabel faleceu, que é meu outro calopsita, tem uma semana, ele tá mais, assim, querendo mais atenção ultimamente. Então, basicamente, eu peguei em janeiro, eu comecei a criar toda aquele brand da história, então, qual era o estilo de história que eu queria, então, eu sabia que eu queria ser uma fantasia. E eu sabia que eu ia querer um romance, porque todas as fantasias que eu leio, eu espero que em algum momento, mesmo que ela não seja sobre romance, que ela tenha algum momento algum romance. E sempre que chega nessa parte do romance, quando tem algum romance, eu gosto de ficar explorando aquele romance dentro das minhas fantasias, né? Então eu gosto muito de romance. Gosto mais de romance, mas assim, não, a ideia não é fazer comédia, a ideia é fazer uma romantasia. Eu acho que é assim que o pessoal dos livros está chamando o estilo que eu tô fazendo. Tem gente que fala que é um pouco dark fantasy, tem gente que fala que é romantasia. Eu não sei dar uma nomenclatura neste momento pra ela, porque é o primeiro episódio e está sendo desenvolvido. E eu já mudei algumas coisas dele várias vezes, porque quando eu assisti, eu falei assim, não funcionou. Aí eu mudo de novo. E aí ele tá realmente pulando mais pra uma coisa mais dark. E não era nem minha ideia principal ser tão dark assim, mas ele tá meio dark. Mas combina com a minha alma escura. E aí eu vou mostrar o meu processo de criação e por que é tão legal se trabalhar com IA. Principalmente porque torna-se plausível e palpável para pessoas que não nasceram dentro de famílias brasileiras muito ricas. Né? Eu vim de uma família comum, tradicional. Tem coisas assim que eu posso falar que eu tive mais sorte do que outras, porque apesar da minha família não ser rica, a minha família é aquela família que sempre batalhou para ter mais. E isso foi ao longo da minha vida, eu fui sempre conquistando mais. Tem coisas que a gente precisa quando a gente pensa em ter uma série, um filme, um livro, qualquer coisa. No livro não precisa de escrever, muita gente que consegue ser autor independente, né? Mas quando você pensa numa série, você precisa de atores, que não são baratos, principalmente se você quiser bons atores. Você vai precisar de cenário, que às vezes não é fácil pra fazer tempo, que não é uma coisa fácil. Você precisa de um diretor, você vai precisar de um roteirista, você vai precisar de alguém pra fazer edição, você vai precisar de gente pra filmar, pra fazer áudio, pra fazer as músicas. Você precisa de muita gente, o grupo de pessoas pra fazer uma coisa que muita gente fala, ai que idiota essa série, ai que idiota esse filme, que idiota esse desenho, é muito trabalhoso, muita gente trabalha pra fazer isso, é um grupo muito grande de pessoas.
o que se torna impossível para pessoas comuns como nós. Então eu nunca poderia fazer uma coisa assim, e uma ideia minha também nunca chegaria ao mundo, porque também é uma coisa de bolha. E esse negócio de bolha foi uma coisa que eu vivenciei recentemente no WIFE, que foi um evento que eu fui só de criação de vídeos com uso da IA. Eu fiz um vídeo disso, vou deixar aqui nos cards até. Então assim, eu pulo alguns processos e economizo um bom dinheiro quando eu faço através da IA. E as coisas ficam exatamente como eu quero, sem dor de cabeça. Mas eu também quero deixar claro que não é barato, tá? Mesmo você não precisando dos atores e tudo mais, as IAs precisam ser pagas. Dificilmente você vai conseguir fazer uma coisa muito legal e muito boa sem pagar as IAs. Mesmo assim, não sai barato. Obviamente, quando você pensa no custo de um filme, sai muito mais barato, não tem nem como comparar, mas quando você pensa em pessoas humanas, normais, comuns, que você tromba na rua todos os dias, não fica barato. Então, eu pago o Grok, eu pago o Claude, eu pago o Gemini e eu tô pagando o ChatGPT. Hoje, provavelmente, eu vou ter que assinar o Eleven Labs e o Suno, porque eu vou precisar fazer algumas músicas pra minha série. Então, ainda vou precisar assinar mais 2. Então, no total, pelo menos 6 IAs pra fazer uma única série. Cada série custa, cada uma dessas IAs custa no mínimo 20 a 30 dólares. Então, assim, faz as contas, tipo, pensando em 2026, quanto está o dólar, quanto é que tá custando cada uma dessas brincadeirinhas pra mim. Então não é uma coisa baratinha, não é uma coisa tipo, qualquer um pode pagar, qualquer um pode fazer. Eu sei que também não é a realidade pra todo mundo, mas é a realidade pra algumas pessoas conseguem não depender do cinema brasileiro para poder vivenciar um sonho. Então eu vou mostrar alguns processos, algumas coisas que eu tô fazendo e como eu estou fazendo, né? Obviamente não vou dar aula disso, até porque como eu disse, eu estou aprendendo ainda. É minha primeira série, é minha primeira edição séria, porque eu já fiz edições, mas tudo brincando, tudo muito simples, então edição mesmo, roteiro mesmo. Eu escrevia mangás quando eu era adolescente, até uma fase da vida adulta, mas fazer isso tipo, no meu ciclo de amigos, pequeno ciclo de amigos. Então, não considero que eu sou uma referência para falar que o que eu faço é perfeito e dá certo, e que eu sou um exemplo. Talvez depois que eu terminasse e ficar muito boa, me torne um exemplo, eu possa falar exatamente como acertar certas coisas, mas nesse momento eu não sou. Então, hoje eu só vou mostrar alguns processos que eu faço para essa série rodar. Como é um diário, então todas as vezes vou mostrar alguma coisa interessante sobre a criação desse tipo de conteúdo, desse tipo de produto, né, que a gente vai colocar na internet. E eu ainda, obviamente, não vou começar com ele monetizado, mas quando eu monetizar eu também devo mostrar as formas que eu consegui monetizar esse tipo de trabalho. Uma das coisas que me ajudou muito para criar essa história são as minhas leituras. Eu não estou baseando nada nas séries que eu já assisti. Eu estou me baseando muito em livros e em mangás, mais em livros do que em mangás e HQs, porque o japonês ele tem um jeito diferente de contar as histórias deles, e como eu estou trabalhando com realismo de personagens, então personagens com reais, né, não desenhos, então eu não consigo trabalhar com as histórias japonesas. Se eu for fazer um dia um mangá, talvez eu use os meus mangás de base, mas nesse momento estou usando meus livros, e eu tenho bastante. Não vou dizer que eu tenho muitos, mas que nem a gente vê hoje em dia na internet, que tem umas pessoas que, nossa, elas têm uma biblioteca gigante, que é um quarto inteiro, e às vezes não cabe nem no quarto, e elas ficam estocando. Eu não sou essa pessoa, não tenho isso, apesar de eu achar isso um sonho, simplesmente ter uma grande biblioteca. Meus mangás não ficam aqui, que só ficam os meus livros, né? Então eu tenho livros que vão até o teto. E meu pé direito é bem grande. Então, assim, eu tenho muitos livros, eu leio bastante, leio desde sempre. Principalmente os mangás. Os mangás ficam em Santos porque eu fico dividido entre dois mundos, né? Aqui, o sítio, que eu chego aqui na quinta-feira à noite e só vou embora na segunda-feira na hora do almoço. E o Santos, que é onde eu trabalho como fisioterapeuta e instrutora de pilates, meu consultório. Então, a criação desse conteúdo, disso que eu estou fazendo agora, que é a série de IA, eu só faço durante 3 dias da semana, na verdade, de verdade, 2 dias da semana.
porque quando eu chego aqui na quinta-feira, eu chego quase de madrugada. Eu chego entre meia-noite, chego entre 11 e meia-noite. Então, assim, quinta-feira ela é perdida porque eu tô trabalhando. Na sexta-feira, quando eu chego, que eu já tô aqui, eu tenho que cuidar dos meus animais, ver se estão tudo certo, se tá todo mundo bem cuidado, porque, né, tipo, eu não fico aqui o tempo inteiro, então eu tenho que verificar todos eles, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que preparar, deixar algumas coisas preparadas pra comer, tenho que fazer supermercado, tenho que sempre pagar a conta, então assim, minha sexta-feira, ela é basicamente uma vida humana comum. E aí eu passo a ser criadora no sábado e no domingo. Aí esses são dias que eu realmente viro uma criadora com IA. Então eu só tenho 2 dias. Uma média de minutos que eu consigo fazer por semana dentro da minha realidade são 2 minutos. Às vezes eu consigo fazer 3, mas é muito difícil fazer 3 minutos por semana. Então, assim, pra ter noção de como dá trabalho fazer as coisas com IA, porque ela também é lenta de processamento, ela não processa rápido. Então, ela erra muito e ela é muito lenta de processamento. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas hoje, pra não ficar muito longo. Eu vou mostrar só o básico. E aí, depois num outro vídeo, né, eu mostro mais coisas, mais detalhes, falo um pouco mais sobre a série, enfim, é isso. Hoje, desse vlog diário, é isso. Pra eu começar a realmente brincar, eu precisei... No começo eu tava com um notebookzinho, que é esse daqui, que, pobre coitado, ele deve ter, sei lá, 8... Ele deve ter mais de 10 anos, na realidade, esse notebook aqui. Mas ele, como na época ele era excelente, ele, tipo, tá segurando bem a bronca, mas não é 100%. Então eu precisava de uma coisa um pouco melhor para poder começar a trabalhar. E aí eu comprei um computador, né, com torre. Então tá a torre ali, aqui no cantinho, meu VR, né, que é um MetaQuest das antigas. Esse aqui não é o mais atual, é um MetaQuest mais velho, já tem, sei lá, 8 anos eu acho, 6 anos, não sei. E aqui eu edito todo, eu tô usando Premiere no momento, porque foi o que deu mais certo para trabalhar com o que eu tô fazendo. Então, fazia anos que eu não mexia no Premiere, então eu tô reaprendendo a mexer no Premiere. Esse aqui é minha timeline. Então vamos de spoilerzinho da cena. E agora? Como a gente vai resolver E isso? tem o que fazer a respeito disso? Não é motivo para tanto alarde. A gente dá um jeito nisso. Uma coisa é certa. Está faltando disciplina.